A paz do Senhor, uma boa noite. Você que está entrando agora na nossa live do dia 28, né? Vou dar aí 5 minutos, de 5 a 10 minutos para a gente se organizar, tá bom? E aí você compartilha, né, nos grupos, para familiares, amigos. Você compartilha aí. Hoje nós vamos ter um estudo bíblico, né? Janeiro nós estamos fazendo o mês da sabedoria, aonde nós estamos lendo um capítulo por dia, né, do livro de Provérbios. Então, se você está se chegando aqui agora, se você não viu os outros capítulos, lá no YouTube nós temos do capítulo 1 até o capítulo 27. E aí você vai conseguir assistir os estudos, anotar, você vai conseguir fazer reflexões e que Deus possa edificar a sua vida aí através da palavra de Deus, através do estudo do livro de Provérbios, tá bom? Aqui tá chovendo bastante, né? Passou o dia aí com o tempo meio fechado, bem abafado, mas tá chovendo bastante. E pra glória de Deus, né? Nós estamos aqui mais um dia, independente da chuva, faça sol, para a honra e glória de Deus. Nós prosseguimos com a palavra, tá certo? Então vou dar alguns minutos, que é para você poder compartilhar com um amigo, um familiar, alguém que você crê que pode estar, né, sendo edificado aí com a palavra de Deus, tá bom? Nós temos aqui, né, você que chegou aqui agora, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, onde nós somos uma escola bíblica, né? Nós não somos uma igreja, não somos uma escola, uma faculdade ou escola de teologia, nós somos uma escola bíblica e de cursos livres. Então você não vai ter que apresentar requisitos de ensino médio, ensino fundamental, para você estar participando dos nossos cursos ou seminários, tá? Então eles vão ser sempre totalmente gratuitos, material didático, apostila, certificado, tudo que nós fornecemos, ele é totalmente gratuito, é para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? É um projeto que Deus colocou aí no coração da pastora Nayara, juntamente com um servo de Deus, e aí nós, né, eu me acheguei a esse projeto, e Deus me deu essa oportunidade, né, por graça e misericórdia, de estar aqui hoje participando, fazendo parte aí do grupo de obreiros. Nós temos pessoas que oram, né, pessoas que nós acreditamos nos dons, tá? Então nós acreditamos que o Espírito Santo, ele se faz necessário nos tempos de hoje, mais do que nunca, para o discernimento aí da palavra de Deus, tá bom? Deixa eu só fechar aqui a janela. Pronto, para abafar o barulho da chuva. E aí, dentro disso, se você tem algum motivo de oração, né? Se você quer algum tipo de oração pela sua família, pela sua casa, você pode mandar aqui nos comentários. A pastora Nayara hoje vai estar acompanhando os comentários aí com vocês. E às vezes nós colocamos também o nosso número de telefone. Você tem total liberdade, né, para você mandar um pedido de oração, para você mandar uma sugestão de estudo bíblico. E também você que porventura quer aplicar esse estudo na sua casa, na sua igreja ou para algum departamento específico, você pode solicitar pra gente. A gente manda o arquivo em PDF para você utilizar, tá? Mas a única coisa que nós pedimos é que esse material ele seja utilizado totalmente gratuito, tá? Nós não autorizamos nenhum tipo de venda do material da Escola Bíblica Casa de Zadok e nem dos nossos seminários, cursos. Tudo que é disponibilizado totalmente gratuito, e a única coisa que a gente pede. Então lá no YouTube nós temos palavras a respeito de submissão a Deus, submissão à palavra. Nós temos seminário bíblico aí da Semana da Reforma, né, da Reforma Protestante. Nós temos nos Shots falando a respeito
das 95 teses de Lutero. Então lá no Shorts você vai conseguir ver tese por tese, né, o que era a tese de Lutero e como nós podemos aplicar ela nos dias de hoje. É um conteúdo muito bom para a igreja hoje, para a gente estar refletindo, né, as questões, né, da igreja, no qual nós hoje precisamos continuar aplicando isso nos dias de hoje, né? A questão da reforma, ela tem que ser uma questão prática para dentro da igreja. E deixa eu ver quantas horas deu, 10 minutos. Então você que já deu tempo aí de você se organizar, separa o seu caderno, tá? Separa a Bíblia da versão que você preferir, né? Como hoje eu vou fazer o estudo com vocês, eu vou fazer essa Bíblia na linguagem de tradução de hoje, que é uma linguagem mais fácil pra gente, de entendimento, mas eu também estou aqui com a Bíblia da Genebra, pra gente ter um comparativo entre as palavras e as versões, tá bom? Antes de qualquer estudo, antes de qualquer coisa que nós fazemos, tá? Você que por acaso é novo convertido ou tá entrando aqui agora, você nunca lê a palavra ou faz algum tipo de estudo sem a oração, tá? Por quê? Porque esse livro, ele é um livro, só um livro, na mão de pessoas que são, eu costumo chamar de fariseus do tempo moderno, né? Pessoas que hoje buscam a palavra de Deus para ameaçar, para amedrontar, para matar as almas das pessoas. Então, esse livro é só um livro se ele não tiver a presença de Deus. A presença de Deus, o Espírito Santo, é que faz essa palavra ser uma palavra viva, ela faz o seu coração mudar, ela faz a sua mente ser transformada, ela faz você se sentir alívio, né, das tristezas, das feridas que a vida causa, né, que o inimigo traz para que você desista de crer em Cristo. E aí, a partir do momento que você ora, a partir do momento que você pede auxílio a Deus e ao Espírito Santo para que ele te ajude, aí as coisas elas começam a mudar. Por quê? Porque existe um mundo espiritual. E isso é inegável, né? A gente tem os estudiosos que se você pegar uma pessoa que estudou, né, bastante física, química, arqueologia, você estudou, né, a história, você vai ver que não existe outro Deus que caiba dentro da descrição de quem pode ser Deus, o Criador do Universo, como o único Deus, que é o Deus da Bíblia. Então, esse Deus, ele é o único que cabe dentro do quebra-cabeça. Ele é o único que cabe dentro do meu coração e dentro do seu. Aquele vazio inexplicável, ele é o único que cabe ali dentro. Então, se você nunca deu uma oportunidade para, né, descobrir isso, que hoje seja um dia aí que você vai conseguir, né, dar essa oportunidade para que Deus se revele para você. Então, vou pedir para você, em respeito, né, abaixar a sua cabeça por alguns minutos, alguns instantes. A oração ela é breve, mas ela é muito necessária, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te glorifico, Pai. É pela graça e pela misericórdia, Pai, porque nós não merecemos ouvir a Tua voz. Pai, nós não merecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu sacrifício. Mas o Senhor sabe, Pai, que nós, por nós mesmos, não somos capazes, Senhor. Não somos capazes de nos perdoar, não somos capazes de nos lavar, não somos capazes de restituir o vínculo contigo. Por isso que o Senhor nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Ele não nos deixou só, Pai. O Espírito Santo ficou aqui para nos ajudar. Por isso, Pai, mais uma vez, perdoa os meus pecados. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, as nossas transgressões. Lava-nos com Teu sangue, Pai. Senhor, que o Espírito Santo possa se fazer presente nesse estudo. Pai, aonde essa live chegar, do outro lado, Pai, existem almas, existem pessoas, Pai, que eu sei que é o Senhor que vai trazer. Por isso, Senhor, que haja um sinal para essa pessoa, que o Senhor possa se revelar para ela, que haja uma diferença, Senhor, não por minha causa, porque eu não sou nada, sou pó como Ele, sou pecador como Ele, sou falha como Ele é, mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça abundante, porque o Senhor resolveu me perdoar, fez uma boa obra na minha vida, Pai. Faz com Ele o que o Senhor tem feito comigo, Senhor.
Se revela, muda os caminhos, muda, Pai, as palavras. Pai, abre os olhos, abre os ouvidos e o entendimento dessa pessoa. Se porventura há alguma coisa, Pai, que vai tentar, Senhor, impedir, distrair, meu Deus e meu Pai, que pelo poder do sangue de Jesus nesse momento perca as forças. Não tem autoridade, não tem autonomia para impedir o agir de Deus na vida dela. Pai, que enquanto esse estudo estiver sendo ministrado, ela não consiga desligar, ela consiga, meu Deus e meu Pai, ouvir a Tua voz. E que o Senhor possa curar, libertar, transformar, restaurar alianças que foram perdidas e ganhar almas para Cristo. Porque o Teu trabalhar é lindo, Senhor. E crendo nisto, Pai, desde já eu te louvo e te engrandeço pela Tua graça e pela Tua misericórdia conosco. Em nome de Jesus. Amém? Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá discernimento e sabedoria, tá? Vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Enquanto as pessoas vão entrando, vocês que estão chegando aí na nossa live, continue, fique aqui conosco, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, tá bom? Não se preocupe, aqui você não vai precisar pagar nada, nós não vamos pedir nada, eu só quero que você receba da parte de Deus algo diferente, como eu tenho recebido na minha vida, amém? Provérbios, capítulo 28, você pode abrir aí na sua Bíblia, tá? Provérbios, capítulo 28, ele vai ter exatamente 28 versículos. Então, você que está anotando, você vai colocar aí Provérbios, capítulo 28, 28 versículos, tá bom? Ele vai ter 3 pontos principais nesse capítulo, tá? O primeiro ponto vai ser uma comparação entre o justo e o ímpio. Tá? Nós já vamos falar já a respeito de justo e ímpio. Ele vai também dizer conselhos sobre a integridade, tá bom? E as consequências da corrupção. Então ele vai me dar consequências de integridade e ele vai me dar consequências da corrupção. 3 pontos: comparação entre o justo e o ímpio, consequências da integridade e consequências da corrupção, tá bom? São os 3 pontos que o capítulo 28 vai abordar para mim e para você. O que é importante destacar para você que está anotando? O capítulo 28, ele começa um compilado, tá? Do capítulo 28 até o final do capítulo 29, então hoje e amanhã nós estaremos fazendo muitas comparações entre justo e perverso, tá? Ele vai ter esse tema central do justo e do perverso, então ele vai fazer esses comparativos. O que é o justo, tá? O justo é aquele que possui integridade, né? O justo na Bíblia, ele possui integridade. Nós vimos em uma das lives que integridade é aquele que tem fé, né, em Cristo, fé na palavra, conhece a palavra, mas ele age também como a palavra. Então, quando eu falo o João, né, ele é um homem íntegro diante de Deus, eu estou falando que o João conhece a palavra de Deus, ele tem fé na palavra de Deus e ele age conforme a palavra de Deus. Então, se eu e você tem um vizinho, um familiar, um amigo que é cristão, eu tenho que observar os atos dele na medida que ele proclama a Bíblia, ele conhece a Bíblia, mas ele age como a Bíblia manda. Se ele é uma pessoa que crê na Bíblia, fala da Bíblia, sabe aquelas pessoas que eu chamo de fariseu 2.0, né, do século 21. O fariseu 2.0 é aquele que decora a Bíblia inteira. Ele sabe todos os capítulos, os versículos, ele recita a Bíblia para você. Mas quando você vai ver a ação dele, ele não age conforme a Bíblia manda. Então a Bíblia manda ter misericórdia. Se ele vê uma pessoa que está caída, uma pessoa que está com problemas, uma pessoa que está passando por dificuldade, ele não consegue ter misericórdia daquela pessoa. Ele não é uma pessoa íntegra diante de Deus, ele não é uma pessoa justa diante de Deus. Por quê? Porque ele condena, né? Ele julga, porque ele se baseia na fé, na parte que ele tem da palavra, de conhecedor da palavra, e ele usa isso como um motivo ou como um argumento para condenar a pessoa. A gente vai chamar essa pessoa de perverso. Então, o justo, o que é o justo na Bíblia, tá? Eu tô falando isso biblicamente. É aquele que vive
conforme a palavra de Deus. Você pode não conhecer a Bíblia inteira, mas você leu João e você segue o que Jesus pregou. Você viu que Jesus teve misericórdia, Jesus curou, que Jesus não apedrejou, que Jesus falou com a samaritana, que é a pessoa que ele não devia falar, e mesmo assim ele falou. E aí você pegou aquilo ali para dentro do seu coração, abasteceu o seu coração, e você age conforme a Bíblia manda, já é o suficiente para você, para Deus, ser uma pessoa justa. Por quê? Porque você segue os mandamentos dentro do seu coração. É melhor do que você conhecer toda a palavra. É melhor do que você ter tudo decorado e você não praticar. Por isso, antigamente, né, nós tínhamos aí muitas mulheres de Deus e homens de Deus que até mesmo eram analfabetos, mas não liam a Bíblia, mas aquilo que elas ouvia ou conhecia da palavra de Deus, crendo, tendo fé, elas praticavam e elas não precisavam saber ler, porque a prática e a fé que elas tinham é o que é necessário para que Deus se revele para mim e para você. Por isso, eu faço essa observação. Hoje, né, se os seus olhos não forem mais capazes de enxergar, né? A gente brinca muito aqui que eu e a pastora Nayara, nós temos miopia. A minha é muito alta, minha miopia é mais de 7, 7,5. A miopia da pastora Nayara ainda é menor, 3, 3,5. Mas assim, se hoje, né, você ficar como nós, né, você começar a ficar cega, né, você não conseguir ler a Bíblia mais com tanta assiduidade como você lê, mas aquilo que você ouve, você é capaz de praticar, aquilo que você faz, você é capaz de praticar, você crê e você vive como tem que ser vivido um justo. Então essa é a reflexão que Provérbios vai me trazer na sua maioria dos capítulos. Você vai ouvir muito a palavra temor ao Senhor. Por quê? Porque se eu tenho temor ao Senhor, se eu amo Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, eu faço o que eu vou fazer durante o meu dia, não porque as pessoas estão olhando, estão vendo, mas por temor ao Senhor, porque Ele está vendo, porque eu quero me aproximar dEle, porque eu sei que o meu tempo nessa terra um dia vai acabar, e naquele grande dia que o meu tempo acabar nessa terra, seja 10, 20, 30, 80 anos, eu quero ter acesso à vida eterna com Cristo, porque Ele é bom, porque Ele teve misericórdia de mim quando eu não merecia misericórdia. Por quê? Porque constantemente eu e você fazemos coisas erradas, falhas, nós temos o nosso coração que é perverso, nós temos pensamentos maus, e aí mesmo assim Ele nos perdoa, Ele continua tendo graça e misericórdia para mim e para você. Mas é necessário que eu e você tenha arrependimento. E aí a minha caminhada de cristão com o Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo me ajuda nisso. Ele me ajuda a ter o arrependimento, a me converter dos meus maus caminhos, a reconhecer a soberania de Cristo, e por isso eu consigo caminhar. Então, sem esse conjunto, né, que é Deus, Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, e o auxílio do Espírito Santo, eu não consigo caminhar. Então, a importância de quem vai fazer uma corrida de 100 metros não é você entrar na corrida. A importância é você chegar no final, na largada. Você ser o primeiro a chegar ali no final e ganhar a medalha, ou você terminar o percurso, ou até que você não seja um dos 3 campeões que vão subir no púlpito, lá no ranking, mas que você seja vencedor porque você conseguiu finalizar o percurso. Então a vida cristã, ela é essa. Por quê? Porque a Bíblia nos conta que toda a história de Gênesis a Apocalipse é uma guerra espiritual onde o inimigo fica ao nosso derredor, tentando fazer com que eu e você desista, tentando fazer com que eu e você olhe as dificuldades, os obstáculos, fazendo com que eu e você não tenha fé, não creia que as coisas de Deus são de verdade, e que no meio do caminho eu coloque a culpa nas pessoas, nos outros, nas coisas, e eu abandone a fé. Por quê? Porque ele já está condenado. Se ele conseguir fazer com que a gente também seja condenado, para ele é uma vitória, porque ele está envergonhando Cristo.
Cristo nos quis, nos desejou, nos fez, né, moldou com a sua própria mão e nos fez filhos de Deus. Olha a honra que foi dada para nós. E a mesma honra que foi dada, a mesma autonomia que foi dada de você e eu termos aí o livre-arbítrio de tomar decisões, de querer Deus ou não querer Deus. Então, por isso, ele vem fazendo esse comparativo no Provérbios 28 e 29, porque aí hoje e amanhã nós vamos estudar isso. Ele vai vir muitos comparativos entre o justo e o perverso. E aí eu falei um pouquinho para você do justo, né? A justiça de Deus, ela é perfeita, ela é cheia de misericórdia. Então só é possível para mim, para você, para o ser humano, através do Espírito Santo. Se eu e você não tiver Deus, o Espírito Santo dentro do nosso coração, a gente não consegue ter misericórdia, a gente não consegue ter arrependimento. Então por isso nós buscamos a Ele. E aí ser justo é inseparável de misericórdia. Não tem como você dizer que você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa justa, se você não tem misericórdia do coleguinha. Eu dou um exemplo, né? Eu fiz um comparativo essa semana para uma pessoa falando, olha, um dia na minha caminhada eu falei contra Deus. Um dia na minha caminhada eu não quis Deus e um dia na minha caminhada eu queria acabar com a minha vida e eu queria nem que fosse para perder a minha vida e não ver Cristo ir para o inferno. Por quê? Porque eu estava tão magoada, eu estava tão triste com as circunstâncias, eu estava tão desiludida que eu estava sem fé. E aí, naquele dia, Cristo faz o quê? Olha para mim e fala, meu Deus, ela não sabe o que ela tá falando. Porque um dia ela vai estar aqui na live com você, falando que Jesus é bom, falando de provérbios, falando do Espírito Santo, falando do poder de Deus. Então imagina se Deus não fosse misericordioso comigo e tivesse aceitado aquelas palavras que eu proferi e tivesse terminado a minha vida. Hoje eu não estaria aqui falando para você que Jesus é bom. Por isso, eu consigo falar para você que acha que você não merece, que acha que terminar a vida é a solução de todos os problemas. Você que acha que Deus é injusto, que as circunstâncias fez acabar sua esperança, sua fé e que é o fim do mundo. Você que acha que não vale mais a pena. Então eu consigo falar para você que existe um Deus que faz eu e você mudar de ideia. Nós mudamos, Ele não muda, mas nós mudamos. Então existem circunstâncias e tribulações e dificuldades, que a Bíblia chama de tribulações e dificuldades, que elas vêm para me colocar numa situação de mudança, para que eu consiga chegar nesse ponto de ser justa. Então outrora, né, outras vezes na minha caminhada, eu poderia olhar para você e falar bem assim, bem feito, tá aí porque quer, tá colhendo o que você plantou. Mas hoje, na caminhada que eu tive, na injustiça que eu vivi, nas situações que eu passei, nas dificuldades e nos caminhos que eu caí, eu consigo ver que alguém me estendeu a mão, que Deus foi misericordioso, que a graça dele é maravilhosa, e eu consigo dizer para você que não fique assim. Jesus pode estender a mão para você, existem pessoas que podem orar pela sua vida, você pode contar conosco, nós queremos orar por você, você pode mandar uma mensagem aqui, você pode mandar uma mensagem na DM, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que nós queremos orar pela sua vida porque Deus ele é bom. E aí pode ser que na sua caminhada, não sei quantos anos você tem, você deixa de ser uma pessoa perversa para ser uma pessoa justa. Por quê? Porque a misericórdia e a graça de Deus entrou na sua vida e o Espírito Santo trabalhou o seu discernimento. Então, o que você achou que era o fim do mundo, não é mais o fim do mundo. O que eu quero dizer isso para vocês? Porque Provérbios, ele me deixa muito evidente essa sabedoria de Deus, me deixa muito evidente a soberania de Deus, que ele está acima de mim e de você. O quão volátil é o ser humano. O quanto a nossa visão é limitada daqui até a esquina. E aí, eu e você que não conseguimos ver o futuro, mas Deus consegue ver que um dia você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e por isso Ele não desiste de você. E aí,
O perverso, o que eu vou deixar bem claro para você que está anotando, você vai colocar assim: perverso se desvia da vontade de Deus. Se desvia da vontade de Deus. E aí, se fosse só isso, tava bom, né? Mas o perverso, além dele desviar da vontade de Deus, ele usa as coisas criadas por Deus, ele usa uma música, ele usa a palavra de Deus, ele usa uma oração, ele usa, né, coisas que foram criadas por Deus para os fins errados. Ele usa isso para matar almas, ele usa isso para tirar a tua fé, para tirar a tua esperança. Já viu aquela pessoa que tá ali na frente de uma congregação e aí ela tá toda errada, né? É uma pessoa perversa, não tem misericórdia, não tem o Espírito Santo, não tem frutos, mas de alguma maneira ela foi parar ali. Então ela tá usando das coisas de Deus para você olhar para ela e falar: olha, não tem esperança, entendeu? Não quero nunca mais pisar numa igreja. Outras preferem, por exemplo, não vou dar o dízimo, não vou dar a oferta, entendeu? Porque eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro, porque eu ouvi que teve um escândalo lá, eu ouvi que teve um escândalo ali, e aí por isso eu não vou cumprir, né, a Bíblia que diz: dai de todo o seu coração aquilo que você pode. Não tô falando que você tem que dar 10, 20, 30% ou quanto que seja para uma igreja, para alguma congregação específica. Eu tô te dizendo que a Bíblia diz para mim e para você que eu e você, como princípio bíblico, tem de responsabilidade ofertar de todo o nosso coração para que a obra de Deus consiga se manter. Então, algum templo que porventura você está congregando, ele precisa pagar água, luz, às vezes internet. Então, você pode ofertar de todo o seu coração. Se não for de todo o coração, não adianta você dar, porque também Deus não tá nesse negócio, entendeu? Não tá recebendo. Aí você tá fazendo só firula, como diria minha avó, para que as pessoas vejam que você está dando algo para a igreja, para os homens, não é para Deus. Você também, porventura, pode ter um familiar, pode ter um vizinho, pode ter um colega de trabalho que está passando por necessidade. Então você, por ato de misericórdia, você pode separar uma cesta, você pode ajudar a pagar uma luz, uma água. Então, esse ato de misericórdia, Cristo ele está vendo que você não está fazendo por conta do dinheiro. Você não está fazendo para que as pessoas vejam. Você não está utilizando o nome de Deus para você se vangloriar. Então, o perverso, ele procura prejudicar. Ele procura manipular. E aí, ele está dando aquilo ali não para a honra e glória de Deus, não para a obra de Deus, mas para manipular o conceito das pessoas para ver: olha o tanto que eu sou bom, olha o tanto que eu abençoo, entendeu? O que eu faço para as pessoas. E isso acaba corrompendo o conceito que Deus coloca para nós. Então, nós fizemos aqui uma introdução, né? Eu espero que você tenha anotado, senão você pode ir lá no YouTube amanhã, que você consegue assistir essa parte novamente, para que você preste atenção que isso é uma das lições primordiais a respeito do justo e do perverso. Você tem que ter isso no seu coração guardado. Por quê? Porque as suas decisões, elas devem ser pautadas assim: Senhor, eu não quero ser uma pessoa perversa. Eu não quero usar a tua palavra para denegrir, para corromper, para manipular as pessoas. Eu quero usar a tua palavra, Senhor, para que as pessoas testemunhem que o Senhor é bom. Eu quero usar a tua palavra, Senhor, para que as pessoas vejam que o Senhor é digno de misericórdia conosco. Para que o Senhor faz, que o Senhor muda, que o Senhor sustenta, que o Senhor transforma. Então, quando nós nos tornamos pessoas justas, nós estamos proclamando a palavra de Deus. É muito melhor do que eu e você botar uma placa aqui de crente, andar com a Bíblia debaixo do braço e uma roupa para que todo mundo veja. O testemunho na sua casa, com os seus filhos, no seu casamento, de que você é uma pessoa íntegra e justa, fala muito mais alto do que qualquer outra coisa na nossa vida, na nossa caminhada, tá bom? Vamos começar lendo do versículo 1, que ele vai falar da nossa segurança em Deus. Então, versículo 1 do capítulo 28 vai dizer bem assim:
Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Então, é aquilo. A pessoa perversa, né, que manipula os outros, que comete corrupção, comete erros, ela costuma medir a gente pela régua dela. Então, ela foge mesmo quando não tem nada. Mesmo quando ninguém sabe de nada, ela morre de medo. Já viu aquela pessoa que qualquer coisa que você fala, ela quer interpretar do lado errado? Qualquer coisa que acontece é contra ela. Qualquer coisa, né, que acontece, estão julgando ela, ela é a vítima de tudo, de todos, do mundo. Por quê? Porque ela acaba medindo as pessoas como ela faria. Então, se você faz um ato bom, se você é uma pessoa justa, você não tem medo, né? Eu dou um exemplo bem claro em relação, por exemplo, a uma mulher que tem dom. Se você conhecer uma mulher que tem dom mesmo, dom de Deus, Deus mostra alguma coisa para aquela mulher, ela vai chegar num lugar e ela vai falar, irmãos, exatamente aquilo que Deus mandou. Ela não vai nem uma vírgula a mais e nem uma vírgula a menos. E aí você pode falar que você vai chamar a polícia, o papa, você pode falar que não é verdade, você pode apresentar exame, você pode fazer o que for. Se ela é uma mulher de Deus, ela vira um leão em defesa da palavra que Deus deu. Ela não volta atrás, ela não se amedronta. Já a pessoa que não é Deus, não é o dom, é uma pessoa fraudulenta, né? É o fariseu 2.0, ele se amedronta. Ele sai correndo das circunstâncias, porque ele tem medo do inimigo, ele tem medo de obra de macumba, ele tem medo de seta. Por quê? Porque ele tá cheio de legalidade na vida dele. O inimigo vai entrar, irmãos, não é porque é seta, não. O inimigo vai entrar porque tem pecado ali. Ele abriu porta, ele abriu janela. Ele disse que é um homem de Deus, uma serva de Deus. Aí ele escancarou a porta e a janela e foi falar em nome de Deus. Aí o inimigo entra e ele fala que é seta, que é retaliação. Então, assim, quando você é um servo, uma serva de Deus, você ora, você tem discernimento e sabedoria para orar, para Deus blindar a sua casa, blindar seu lar, para Deus te dar olhos e ouvidos atentos, para você ver quando o inimigo vem com sapatinho de algodão, você começa a ver os indícios que são muito sutis e você consegue clamar a Deus, porque é Ele que protege, irmão. Se Deus não fizer, eu e você é atropelado. Eu e você não é nada diante do homem, diante das circunstâncias e principalmente dos espíritos malignos. Então nós temos que estar revestidos na palavra de Deus. E aí ele continua do versículo 2 ao 5, ele vai falar assim: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. 3. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. 4. Quem não respeita as leis de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. 5. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. O que eu quero destacar aqui? Muitas pessoas pegam esses versículos que falam a respeito de liderança e colocam esses versículos para a política, né? Para a política especificamente. Eu gosto de deixar bem claro aqui, tanto eu quanto a pastora Nayara, e eu reforço, tá, nosso posicionamento. Nós não temos partido político, não temos posicionamento de esquerda, de direita, não nos metemos em política e não fazemos declaração nenhuma política. Aí eu vou te explicar por quê. Porque, biblicamente, ele vai me falar assim, ó: um pobre que explora outros pobres é como uma chuva que destrói e acaba com as colheitas. Normalmente, o meio político hoje, né, no geral, mundialmente falando, ele é um cumprimento bíblico. Se você ver lá em Apocalipse, você vai ver que o mundo jaz do maligno. Não vai ter melhora, vai ter uma falsa paz mundial até que Jesus venha. Então, o que eu vou tomar partido e colocar uma pessoa acima até às vezes de Deus para, em nome de Deus, aí lembra do perverso? O perverso apoia corrupção. O perverso manipula a palavra para
o seu ganho próprio, para destruir, para acabar com as almas. Então, eu e você não temos hoje, né, nenhum líder, como na época dos reis, como na época dos juízes, que Deus tenha se pronunciado e falado: este é um servo que eu escolhi. Não. Nós temos pessoas que são corrompidas e que estão hoje lá e que amanhã não estão. Elas aparecem na época que elas querem alguma coisa da igreja. Então, o meio político hoje, eles são pessoas que querem explorar os pobres, que querem, né, ganhar benefícios próprios. Então, nós não nos metemos nisso. Nós não declaramos partido nenhum. Nós pedimos que ore. Ore para que Deus fale com você aquilo que você crê que deve ser feito, certo? Até porque eu creio que Deus, aquelas pessoas que têm dom, revela o coração do homem. Então você consegue, através da oração, saber se uma pessoa é justa ou injusta, principalmente através dos atos dela. E aí nós vamos ver aqui na Bíblia. 4. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Então, às vezes eu tenho um cristão, né, ou um líder político, um líder de congregação, um líder no geral, que ele tá de terno, tá com a Bíblia embaixo do braço, tá com a plaquinha aqui, tá com a carteirinha, mas ele não respeita as leis de Deus. Ele às vezes tá adulterando, ele às vezes tá metido em corrupção, ele não tem um comportamento de misericórdia perante as pessoas. Ele quer vingança, ele quer guerra, ele quer coisas que ferem os princípios de Deus. Então, com base no perverso que nós estudamos aqui, né, com base no perverso, você consegue ver que as pessoas hoje em si estão com frutos perversos. Mesmo a boca dele declarando diferente. Então, o estudo bíblico, ele é tão maravilhoso, irmãos, para mim e para você, para desenvolver em nós o discernimento e a sabedoria do que é fruto de Deus, fruto do Espírito Santo, e o que é fruto do inimigo. Não tem como uma árvore de maçã dar pera. Não tem como uma árvore de pera dar maçã. Então, a Bíblia, ela me dá esses comparativos para, sabe aquelas aulas bem didáticas de criancinha? Tem os desenhos infantis, 3 palavrinhas, que são bem didáticas assim. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Parece que Provérbios, muitas das vezes, ele repete-se algumas coisas dando ênfase, porque ele é muito didático, ele é muito 3 palavrinhas para o crente. Ele vai colocar exemplos, ele vai dar situações, ele vai dar palavras-chave, ele vai dar comparativos do dia a dia. E aqui você vê que ele fala bem assim, Ele fala a respeito das colheitas. Por quê? Porque Israel, nessa época que foi escrito, ele vivia e dependia das colheitas. Então, é aquilo que eu falei para vocês já uma vez. Eu acho maravilhoso a palavra de Deus porque ela é didática. Deus se faz menor, Deus se faz pequeno para fazer comparativos que eu e você vai entender. Aí ele vai falar de colheita, ele vai falar de coisas básicas do dia a dia, ele vai falar que Marta estava ocupada com os afazeres da casa e que ela escolheu os afazeres ao invés de ouvir Jesus. Então ele vai fazer comparativos, irmãos, que mais desenhado que isso, impossível, né? Aí ele continua no versículo 6 ao 10, falando assim: é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Jovens, vou repetir, o jovem que obedece à lei de Deus é inteligente. Você é um jovem inteligente ou você quer ser um jovem burro? Só há 2 caminhos. Ou é um ou é um. Não tem como você ser meio inteligente. Então, ele vai falar, olha, se você anda com más companhias, você não obedece os mandamentos de Deus, você é vergonha para os seus pais.
Isso é vergonha para os seus pais. Versículo 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos, explorando o povo, acaba deixando sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece sua lei. 10. Quem engana uma pessoa honesta e leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Eu quero destacar para você o 9 e o 10. É sensacional o quanto Deus ele consegue deixar bem claro as coisas para mim e para você. Ele vai falar bem assim: se você, aí coloca aí o seu nome, Bárbara, se você, né, não obedece às leis de Deus, os mandamentos de Deus, Deus vai falar para mim e para você assim, né? Deus acima de todas as coisas. Então ele está acima do futebol, ele está acima da sua esposa e do seu marido, ele está acima dos seus filhos, ele está acima do seu pastor, ele está acima da sua igreja, ele está acima do seu trabalho. Deus acima de todas as coisas, ele está acima de você, ele está acima das suas vontades. Ame os outros como você ama a si mesmo. Então, você tem misericórdia com você? Se você erra e você fala assim, eu errei hoje, né, Deus? Me perdoa que amanhã eu vou tentar ser melhor. Então, a pessoa que errou com você, você tem que perdoar, porque amanhã ela vai tentar ser melhor. E mesmo que ela não tente ser melhor, você tem que perdoar. Porque se você quer perdão, você tem que perdoar. Então, Deus, ele vem dizendo, olha, se você não obedece as minhas leis, se você não é misericordioso, se você não teme ao Senhor, se você não tem misericórdia, se você faz essas coisas que a Bíblia diz que eu odeio, a tua oração não presta pra mim. Aí você vai conhecer aquela pessoa que fala assim, eu oro há 10 anos, eu oro há 20, eu oro todo dia, como que aconteceu isso comigo? Como que Deus fez isso? Porque aí a primeira coisa que acontece é uma coisa errada, a pessoa diz que Deus é o culpado da coisa. Não é porque a oração dela não serve de nada. Não é porque ela não guarda os mandamentos de Deus. É porque Deus não presta. Tá vendo como a gente, estudando a Bíblia, né? E olha que nós estamos estudando só provérbios, né? Fora o restante da Bíblia, irmão. Como nós somos... Chegamos a ser, qual palavra que seria mais próxima, assim, de imbecil, de burro, que nós somos incapazes de enxergar quando Deus desenha na palavra dele. Ele desenha, irmãos, para mim e para você. Ele fala, olha, eu não vou te ouvir, eu detesto isso, eu não vou te ouvir se você não segue os mandamentos. E aí ele vai seguir. Quem engana uma pessoa e leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha. Então a Bíblia, ela vai pedir coisas muito básicas para mim e para você. Até porque se Jesus pedisse muito, irmãos, nós não passava. Sabe, igual a prova do Enem, se for muito rígido, todo mundo reprova. Eles têm que ter uma margenzinha ali para alguém conseguir passar pro vestibular, entendeu? Então Deus, ele faz isso comigo e com você. Ele nos dá uma prova do Enem, ele fala, mesmo que você errar a prova toda, Jesus veio e gabaritou tudo para você. Apresenta Jesus que você passa. Mesmo que você erre tudo, apresenta Jesus que eu ainda assim, se você tiver arrependimento no seu coração, eu vou ter misericórdia de você. Mas para que eu ouça suas orações, para que você seja uma pessoa justa, para que eu tenha relacionamento com você, para que eu tenha aliança com você, para que eu tenha misericórdia das suas gerações, dos seus filhos, dos seus netos, segue as leis, segue os mandamentos que eu deixei, segue o manual que eu deixei, que é a Bíblia. Só isso, irmãos. A palavra tem uma das palavras, se eu não me engano, é integridade, que vai falar sobre constância, buscar constantemente algo. Então, assim, ser justo é ser constante diante de Deus. Não é uma pessoa perfeita, porque nós vemos algumas ministrações colocar bem assim, eu sou justo, entendeu? Sou perfeito. Não peco, irmãos, entendeu? Tá faltando só as asas de querubim aqui. Não. Ser justo não é a perfeição, porque se fosse perfeição, a Bíblia nos fala que todos pecaram e nós seríamos impossível que nós fôssemos alcançar de misericórdia de Cristo.
Então não é perfeição. Quando eu falo seja íntegro, seja justo, busque constantemente reconhecer o quanto miserável nós somos, o quanto você é falho, o quanto você é falho como pai, o quanto você é falho como esposo, o quanto você é falho como servo de Deus, como irmão em Cristo. Você acaba querendo apodrecer o corpo inteiro. E aí você tem que pedir perdão. Não deixe de dormir um dia, gente, sequer, sem antes de dormir você pedir perdão para Deus. Peça perdão todos os dias. Senhor, perdoa hoje, Pai, porque o meu coração perverso, os meus olhos olharam para uma coisa que eu não devia olhar, minha boca falou coisas que eu não devia falar, o meu ouvido foi emprestado para o inimigo para ficar ouvindo mexerico, fofoca, coisa que não deveria ouvir. Então, eu e você nos abastecemos dos mandamentos de Deus. E aí, quando a gente ora, Deus ouve. Aí Deus tem misericórdia dos nossos filhos, tem livramento para mim, para você. Aí Deus tem renovo do Espírito dele. E ele nos ajuda, parece que ele segura na nossa mão e levanta, entendeu? A gente. E aí, no versículo 11 ao 14, ele vai continuar dizendo assim: os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre, que é inteligente, os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. 14. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Do 11 ao 14. Irmãos, eu vou destacar primeiramente esse 11, que fala a respeito dos ricos sempre pensam que são sábios. Quando eu e você começamos a conseguir coisas nas nossas vidas por mérito, né? Nós vivemos uma meritocracia, e aí você trabalha muito, você ganha uma promoção, você ganha isso, você ganha aquilo, você fez faculdade, você tem um conhecimento muito bom, você acaba achando, né, que é sábio, que é muito bom, que você só tem o que tem porque você conseguiu. Mas na verdade, você é uma pessoa pobre de espírito. Por quê? Porque você não parou para pensar que se Deus não tivesse te ajudado a sair da tua casa para ir trabalhar, você não conseguia. Se Deus não tivesse te livrado de um acidente, se Deus não tivesse sustentado você, te dando a sua mente, uma mente que consegue compreender as coisas, porque, irmãos, quantas pessoas no mundo nascem e a mente dele não consegue absorver nada, ele não consegue aprender, ele tem dificuldades. Então Deus te abençoou com uma mente boa. Então olha o tanto de coisas que Deus foi fazendo na sua caminhada e te sustentando pela mão para você conseguir aquilo que você acha que tem hoje, que aquilo ali é apenas bênção de Deus, misericórdia e graça dele. Você sendo justo ou injusto, ele consegue te ajudar a você colher o fruto do seu trabalho, porque é uma promessa bíblica. Aquele que trabalha, colhe. Aquele que não tem preguiça, né, ele consegue mudar a história dele. Então Deus, ele tá te recompensando com base numa palavra dele, não porque você merece, mas porque ele é fiel à palavra dele. Deus, ele não é fiel a você, ele é fiel à palavra dele. Por isso mesmo, você não tendo fé, você sendo uma pessoa perversa, se você trabalhar muito, você vai colher coisas boas, porque você plantou, né? A lei da colheita. E aí ele vai dizer assim, 13: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Irmãos, o conceito de sucesso, ele é muito relativo, né? O que é sucesso pra mim, às vezes não é pra você. O que é sucesso pra você, às vezes pra mim não é nada. Vou te dar um exemplo. Sucesso, às vezes, pra mim, é eu estar dentro da minha casa, eu não pago aluguel hoje, graças a Deus, pela graça e misericórdia de Cristo. E aí a misericórdia de Deus mesmo, irmãos. Foi Deus que botou a mão e me presenteou com essa casa. Sucesso pra mim é eu poder sentar e jantar com os meus filhos. Sucesso é eu ver que os meus filhos têm um caráter bom, que eles têm fé em Deus, em Cristo. Sucesso é saber que mesmo que os meus dias acabem hoje, eles têm
como dar continuidade na vida deles, porque eu sei o que eu ensinei para eles. Eles serão homens e mulheres de Deus. E Deus, né, por misericórdia e graça, pode cuidar deles, independente se eu tô aqui ou não. Sucesso é o teu marido que não me trai. Sucesso é eu poder orar quando eu acordo e orar quando eu vou dormir. Sucesso é eu chegar num lugar e Deus me chamar de filha de Deus. É Deus poder dizer que me ama. Então, sucesso pra mim independe da conta bancária. Lógico que nós precisamos hoje de dinheiro para pagar as contas básicas. Mas sucesso pra mim não depende do número da minha conta bancária. Pra você pode ser que sucesso seja ter $1 milhão. Mas aí você entra numa casa que não tem uma família, não tem filhos, não tem esposa. Se tem esposa, tem adultério, não tem felicidade, não tem coisas boas para que você se sinta bem. Mas você acha que você é uma pessoa de sucesso. Então, quem esconde pecados não terá sucesso, né, na sua vida. As coisas não valem a pena. E quando Deus, né, permite, ele vai dizer assim: Deus tem misericórdia de quem confessa os pecados e abandona. Mesmo que você seja uma pessoa pecadora, mesmo que isso aconteça, se você se arrepender, confessar os seus pecados e abandonar, ele tem misericórdia de você. Então, vou dar um exemplo na Bíblia. Davi, né, cometeu aí o pecado, pegou a mulher dos outros, né, mandou o homem pra guerra, o homem faleceu lá e ele ficou com a mulher. É um pecado? Foi um pecado. Mas Davi, apesar de ter todo o sucesso do mundo aos olhos dele, ele não tinha sucesso diante de Deus. Por quê? Porque ele quebrou uma aliança com Deus. E aí ele sentiu a ausência de Deus, ele sentiu o desespero de desagradar a Deus. E aí ele confessou o pecado dele. Ele confessou e ele pediu para Deus perdoar ele. E aí Deus corrige, né, aquela situação e dá a graça e a misericórdia dele ainda ter um filho que vai virar aí Salomão, né? É a graça e a misericórdia de Deus, irmãos. Então, eu e você, né, temos a oportunidade, e aí ele volta a ter sucesso. Que é o sucesso? Ele volta a ser um homem de Deus, a ter vínculo com Deus. E aí ele vai dizer: quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta com ele cairá em desgraça. Não adianta medir forças com Deus, irmãos. É aquilo que eu falei no início da nossa live. Eu e você podemos mudar. Eu e você cansamos. Eu e você temos dias contados. Você só não sabe quantos dias são, mas você sabe que é contado. Vai chegar um dia que vai acabar os dias. Mas Deus, ele não tem dias. Ele não tem hora, ele não tem anos, ele não tem espaço, não tem. Aí tu vai medir força com Deus, irmão, pra quê? Você vai dizer: não, Deus, eu sou assim, entendeu? Nasci assim. Não, irmãos, Deus, eu sou assim, mas eu quero... Olha, Deus, eu quero mudar. Eu quero, sabe, ser uma pessoa justa. Eu não quero ser uma pessoa perversa. Eu quero ser uma pessoa misericordiosa. Me ajuda, Senhor, me dá oportunidades, né? Me auxilia para ter misericórdia dos outros. E aí ele vai pregando arrependimento e humildade. E aí do versículo 15 ao 22, ele vai continuar dizendo assim: como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. 16. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. 17. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. 18. Vou até o 22. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. 19. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. 21. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. 22.
O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Então, ele vai me dizer vários versículos a respeito da diligência, a respeito da avareza, a respeito de, olha, cuidado com a sua ambição demais, cuidado com os atalhos, cuidado com você julgar uma pessoa e você fizer isso por suborno. Cuidado quando você é uma pessoa errada, você fica com medo. Você fica com medo das coisas acontecerem. Aí ele vai falar assim, a pessoa honesta, ela é cheia de felicidade, né? A pessoa honesta, ela tem segurança. Ele vai falar muito isso, as características. Sabe aquela pessoa que por exemplo, que faz o caixa, né? A contabilidade da empresa. Se ela é uma pessoa honesta, pode sentar a Receita Federal, pode sentar o dono da empresa, pode sentar um policial, não importa quem é que está na frente dela. Ela tem uma segurança porque ela sabe que ela não fez nada de errado. E aquela pessoa que é errada, que é desonesta, ela sabe, ela fica desconfortável, ela tenta esconder, ela tenta correr, ela tenta fugir, porque ela sabe que ela está devendo. Ela sabe que ela fez alguma coisa errada. Então, assim somos nós na caminhada com Cristo. No caminho com Cristo, aquela pessoa que sabe que é desonesta com Cristo, sabe que está devendo, ela tenta se esconder, ela tenta evitar o confronto, ela tenta se arrepender, não se arrepender, ela tenta todas as formas de manipular, de trazer a corrupção para dentro do corpo de Cristo, porque se tiver todo mundo envolvido no que ela está fazendo de errado, ninguém vai apontar o dedo para ela, entendeu? Já vi aquela igreja assim que você tem 10 pessoas, 8 faz parte do conluio, né? Então, aqueles 8, ninguém vai se apontar. Assim é o reino inimigo, irmãos. Assim é o mundo espiritual. O inimigo, ele não se aponta. Ele aponta pros dois ali que não faz parte do conluio. Ele vai dizer que aqueles dois não é de Deus, ele vai gritar que tá errado, ele vai gritar que é heresia, ele vai gritar, sabe? Ele vai tentar justificar, ofender pessoalmente aqueles dois. Por quê? Porque ele se protege, né, no erro. A pessoa desonesta se protege no erro, na falha, entendeu? E aí ele vai continuar falando assim, do 23 ao 28. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. 24. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior que um ladrão comum. 25. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. 28. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo, e quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. E aí eu quero destacar com você o versículo 23, que ele fala bem assim: corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. Nós falamos muito a respeito disso, né? Aquelas pessoas que aceitam correção, elas têm a humildade, né, de que você corrija. Que um amigo verdadeiro, ele é aquele amigo que te corrige, que te aponta suas falhas, que coloca você com o pé no chão. Homens e mulheres, servos e servas de Deus, verdadeiramente, eles são esse tipo de pessoas, irmãos. Eles não deixam a gente permanecer no erro, ele não deixa a gente permanecer na falha. Ele aponta quando nós começamos a fazer algo de acordo, contrário à Bíblia. Ele vai falar, olha, isso daí está contrário à Bíblia, né? Isso aí fere os princípios do Espírito Santo. Não vai por esse caminho. Eu vou orar por você, eu posso te ajudar para que você possa se erguer. Ele é digno, né, de ter humildade, de que a pessoa é digna de misericórdia, assim como ele foi. Então, outro versículo que ele vai dizer assim, ó: o egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor tem sucesso. E quem confia em si mesmo é tolo. Então, ele vai sempre destacar, né, uma pessoa sábia, que a confiança vem de Deus, que a sabedoria vem de Deus. E que se você for egoísta, se você pensar só em você, se você não se importar com o irmão, se você não se importar com o corpo de Cristo, se você não se importar com seus filhos, com o seu marido, porque existem famílias, irmãos, que estão tão
destruídas que ela é capaz de falar bem assim: cara, tô tão cansada, entendeu? Que se meu marido fizer isso, eu não tô nem aí, entendeu? Não me responsabilizo mais, não falo isso, não falo mais, vou deixar ele errar, ele falhar. Não, nós não podemos ser egoístas a esse ponto. Nós temos que ter misericórdia com o outro e conosco. Da mesma maneira que nós temos conosco, nós temos que ter com o outro. E aí ele vai falar bem assim: quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Os ensinamentos dos sábios. Então, se você lê Provérbios, se você lê a palavra de Deus, você tem fé em Cristo, você tem humildade. Então, ele vai destacar a justiça social, ele vai destacar a liderança correta, a honestidade, a confiança em Deus. Ele vai dizer: olha, valorize as pessoas que são íntegras, valorize os líderes que lutam contra a corrupção, confie em Deus, não confie em si mesmo, não confie nos seus olhos. Você e eu, às vezes, confiamos no que nós estamos vendo. E aí um exercício muito bom para mim e para você é sempre perguntar para Deus: Deus, os meus olhos acham essa pessoa um homem, um servo, uma serva de Deus. Me mostra quem é ele de verdade, quem é ele para o Senhor. Né? Não me deixa ficar enganada se ele é um homem perverso, se ele está usando a palavra de Deus para manipular, para corromper a igreja, ou se ele realmente é um homem de Deus, se ele é um homem justo, uma mulher justa. Né? Observe os sinais que Deus vai te dar, vai me dar para mim, para você, para que a gente possa se cercar de pessoas assim, pessoas que são servos e servas de Deus. Né? Essa é a palavra de hoje. Né? Amanhã a gente vai continuar nesse mesmo compilado, né? Tá encerrando essa parte. E aí vai vir uma parte que eu gosto muito, que é Provérbios 31. Convido você a se organizar as mulheres e os homens, tá? Provérbios 31, ele não é escrito para as mulheres, ele é escrito para homens. Junte o maior número de pessoas que você puder, de homens que você puder, para ouvir Provérbios 31. Na sexta-feira a gente vai estar às 10 horas da noite falando sobre Provérbios 31. Então junte o maior número de homens, de mulheres que você conseguir para ouvir Provérbios 31, que você vai se surpreender com essa palavra. Mas aí hoje e amanhã nós vamos encerrar esse compilado do justo e do perverso. E aí eu espero que você consiga deixar bem fresco aí na sua mente o que é ser justo e o que é ser perverso. Ser justo não é ser perfeito. Ser justo não é ser superior aos outros. Então que você possa falar com sinceridade com Cristo. Falar: Senhor, eu quero ser uma pessoa que segue os teus mandamentos. Eu quero ser uma pessoa que tem misericórdia com os outros. Eu quero, Senhor, ter um relacionamento contigo. Eu quero que o Senhor ouça a minha oração. Eu não quero que a minha oração ela seja invalidada pelas minhas atitudes. Eu não quero tentar manipular, Senhor, quem é o Senhor. Eu não quero manipular as pessoas. Eu não quero ser uma pessoa corrupta, né, nas minhas crenças. Que eu e você possamos nos arrepender. Né? A palavra ela disse isso: olha, se você se arrepender, Deus ele perdoa os seus pecados, as suas falhas. Então eu quero orar por você hoje nesse sentido. Que antes de você deitar, de você botar sua cabeça no travesseiro hoje, você possa trazer na sua mente quem você tem sido, justo ou perverso. Né? Quais são os pecados que você tem que pedir perdão a Deus, para que a sua oração, o seu vínculo com Deus volte. Né? Eu vou pedir para alguns instantes você fechar os seus olhos, eu vou orar pela sua vida. E aí, que depois dessa live você faça a sua oração com Deus. Nós não estamos aqui para criar pessoas dependentes de nós. Né? Na hora que nós não estivermos aqui, ore a Bíblia por si só, leia a Bíblia por si só, estude ela, orando, pedindo para Deus falar com você. Ore antes de dormir, ore ao acordar, apresente o seu lar, apresente a sua casa, desenvolva, né? Comece a engatinhar
Às vezes você tem 20, 30 anos de crente, mas você é um bebê, você sempre foi muito dependente das pessoas orarem por você, das pessoas serem sumo sacerdote para você. Jesus, ele veio, ele acabou com isso. Ele rasgou o véu e ele falou: eu quero ter um relacionamento com você. Você pode ajoelhar e você pode orar. Então peça perdão dos seus pecados. Que a sua oração possa subir aos ouvidos de Cristo e que o arrependimento possa entrar no seu coração. Que você aprenda a caminhar com Cristo. É um desejo do meu coração hoje para você. Né? A oração que eu faço para que Deus possa desenvolver isso em você. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Pai, nós queremos, Pai, ter os Teus mandamentos guardados no nosso coração. Nós queremos, meu Deus e meu Pai, ter misericórdia e ser dignos de misericórdia também, Pai. Por isso, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa quem nós somos e temos sido até agora, Senhor. Que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Podemos mudar, Pai, a nossa forma de agir no nosso casamento, na nossa casa, com os nossos filhos. Pai, na igreja, no trabalho, na rua, para com os vizinhos, para com os pobres, para com as pessoas que precisam de socorro. Pai, que nós possamos ser essa pessoa justa e íntegra diante da Tua palavra. Não pessoas que têm fé na Tua palavra e conhecem a Tua palavra somente, Pai. Nós não queremos ser falsos profetas, não queremos ser corruptos, Pai, perversos, que usam a Tua palavra para manipular e ter vantagens e ter benefícios, Pai, deste mundo. Porque nós sabemos que vai acabar, Senhor, o nosso tempo. O que teremos, meu Deus e meu Pai, nas mãos para oferecer a Ti, Senhor? Olha a nossa alma, Senhor, lava-nos com Teu sangue. Que haja, meu Deus e meu Pai, uma diferença hoje na vida dessa pessoa. Que haja uma diferença na minha vida, Senhor. Eu não quero ser mais a mesma. Eu não quero continuar, Pai, nos erros e nas falhas. Eu quero, meu Deus e meu Pai, alcançar de Ti misericórdia. Eu quero um relacionamento contigo. Se faz presente, Espírito Santo, na nossa vida. Nos ensina, meu Deus e meu Pai, a caminhar contigo no caminho, Pai. E não sermos egoístas de estarmos sozinhos. Pai, nós nos preocupamos e colocamos tantas coisas acima, à frente do Senhor, mas este lugar é Teu, Pai. É o Senhor que tem que estar acima de tudo e de todas as coisas. É o Senhor que nós temos que lembrar que está nos observando, está nos vendo. Por isso precisamos de ser perdoados. Pai, se essa pessoa porventura nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que hoje ela possa aceitar. Diga assim: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu, meu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. Lava a minha vida com Teu sangue, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, possa Te servir, possa ser chamado Filho de Deus. Se porventura você quebrou sua aliança, que hoje você possa orar: Pai, renova minha aliança mais uma vez. Muda, Pai, o meu destino. Pai, que eu não me desvie mais dos Teus caminhos nunca mais. Que dessa vez eu possa, meu Deus, meu Pai, ter estrutura, ter base de que só o Senhor é Deus, independente de tudo, independente de todos. Nada me tira mais da Tua presença. Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. E sem Ti nós não somos nada, Pai. Obrigado por ter vindo, Jesus Cristo. Obrigado por ter morrido na cruz por nós. Obrigado por ter deixado o Espírito Santo para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer isso hoje. Obrigado, Senhor. Não desiste de nós, Pai. Continua a Tua boa obra, Senhor, até o último dia das nossas vidas, até o último fôlego, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Até amanhã, capítulo 29. E fica aqui o convite. Convide sua igreja, convide as mulheres, convide homens, mas principalmente homens, para assistir Provérbios 31, dia 31, às 10 horas da noite. Um abraço, que Deus te abençoe grandemente e que seu dia seja maravilhoso amanhã, amém?